Muito bem, nós estamos conversando com o professor Anacleto Ângelo Ortigara aqui e chegou o momento de a gente participar ou trazer a participação de vocês que nos acompanham aqui. A primeira pergunta que eu quero fazer tem relação com essa sua última fala e ela foi dirigida aqui a nós pelo Eduardo Martins, do Polo de Laguna. Obrigado, Eduardo, sempre participando conosco. Ele diz o seguinte: o que as universidades públicas ou privadas, instituições, enfim, sobretudo as faculdades de administração, deveriam fazer para lecionar e incentivar de tal forma que a prática do empreendedorismo passasse a ser algo comum e que o Brasil mudasse de empreendedor por necessidade para o empreendedor por oportunidade? Tem que se atualizar, não é isso, professor? É o Eduardo? Eduardo, Quero cumprimentá-lo, Eduardo, pela pergunta. Eu queria fazer referência a um programa que o Sebrae tem disponível, gratuito. É só entrar no site do Sebrae, www.sebrae-sc.com.br, e tem lá, ou então no Sebrae Nacional, tem lá um programa chamado Negócio Certo Sebrae. Um programa gratuito que aponta todas as etapas para montar um negócio, inclusive com mais de 600 ideias de negócios disponibilizadas. Dentro desse programa, aliás, está em aberta e as inscrições estão abertas, dentro desse programa, a segunda etapa do programa é a elaboração de um plano de negócios. Nós temos em Santa Catarina o concurso estadual de planos de negócios, que premia 4 vencedores em serviços, comércio, indústria e agronegócio. Os vencedores têm como prêmio uma semana no Vale do Silício, nos Estados Unidos, berço do empreendedorismo mundial. Mas a nossa surpresa é que a capacidade de formular um plano de negócios, Eduardo, não tem sido uma demonstração evidente de disposição para empreender. Nós não temos ainda, e o certame foi amplamente divulgado. Para ter uma ideia, no primeiro ano da edição do prêmio, nós tivemos 4 prêmios disponibilizados e 3 contemplados. Porque um plano de negócio de um setor, não podemos classificar um plano de negócio. Então, o estudante precisa compreender, e esta é uma constatação, e eu falo isso como docente, que é preciso estudar para a vida, estudar para fazer diferença, estudar para internalizar conteúdo de valor. Sair um pouco do fator limitante de estudar para a prova. A nota, a prova, é uma consequência do preparo para a vida. Quando nós tivermos este salto, será mais fácil e será muito mais significativa a movimentação de empreendedores, e aí vai a solução conjunta. Universidades mais preparadas e estudantes mais dispostos a fazer o seu papel. O desafio para professores, nós professores, é observarmos as grandes tendências planetárias e trabalharmos em sincronia com essa tendência. Por outro lado, o desafio do estudante é se colocar proativamente, é abrir-se, é estar atento, é estar receptivo a fazer a diferença. E não estar de uma forma passiva, estudando para que a nota seja o referencial e a avaliação sirva para constituir um currículo acadêmico com notas destacadas. Eu diria assim, a grande saída é parceria das universidades, por seus professores, por seus departamentos, parceria com o estudante. A relação ganha-ganha é a saída para resultados melhores. Eu acho que o professor também acabou respondendo de alguma forma, mas pode evidentemente complementar a pergunta que o Marcos, aluno aqui do curso presencial, também faz. De um modo geral, os cursos de administração, afirma o Marcos, mantêm um currículo de formação muito teórico e pouco prático. Como o aluno, portanto, se identifica como um empreendedor, ou de que forma ele pode desenvolver suas habilidades para vir a ser um empreendedor? Marcos, também a excelente pergunta. Eu tenho um pouco de resistência a acreditar que a teoria seja um problema. Nós estamos numa comunidade, numa sociedade que precisa ler mais. Nós estamos lendo, nós estamos dominando os conteúdos, os conceitos precariamente. O brasileiro, a brasileira, os estudantes de maneira geral e mesmo nós professores precisamos ler muito mais. O domínio do preceito teórico não é fator que dificulte a atividade prática. Evidente que é preciso ter o cotejo. Conteúdo prático e conteúdo teórico devem ser equivalentes. Deve-se ter aí o cuidado para não ter demasiadamente prática, dispensando a teoria, porque nós estaríamos aí sucumbindo no médio prazo.
Mas a grande vantagem da inovação se dá pela percepção, pelo insight, mas se dá também por perceber que há conteúdo de muita riqueza ainda a ser explorado. E esta inovação é fruto desse equilíbrio. Quando se tem um movimento sincronizado, prática e teoria, as coisas funcionam. Mas não é também uma realidade, uma visão linear que todas as universidades tenham uma demasiada carga teórica. Como disse, quando nós desafiamos o estudante a sair do TCC, do trabalho de conclusão de curso, transformar aquele relatório num plano de negócios, nós sentimos a enorme dificuldade que o estudante tem de fazer isso. Não vou achar culpados aqui, será parte, talvez, responsabilidade da instituição, mas também é parte do estudante que precisa ter atitude de fazer a diferença na prática. O estudante que vai, além de estudar para a prova, estará fazendo o exercício da evolução por opção e não porque há uma necessidade curricular de atender tal demanda. Outra pergunta aqui, essa do Romino Ornelas Júnior, que também é do curso presencial e também atua na Ação Júnior, a empresa Júnior do curso de administração. E aí eu gostaria de aproveitar nessa resposta, professor, até para o senhor trazer alguns dados da sobrevida ou mortalidade, enfim, das empresas, porque ele pergunta quais são os principais ramos de atividade que o senhor analisa como atrativos para os empreendedores que estão começando agora. É possível definir um perfil de áreas ou de segmentos, aqueles que mais têm sofrido com relação à sobrevivência ou mortalidade das empresas? Para o Romino. Bom, o Romino faz uma pergunta que tem total aplicabilidade nos tempos atuais. Primeiro, mortalidade de micro e pequena empresa. Melhorou, os dados estão muito mais positivos do que tivemos a última medição, a medição anterior. Nós temos hoje pouco mais de 20% de empresas que morrem antes dos 2 anos, mas recordo que esse número há 5 anos atrás era quase de 50%, era quase metade o número de empresas que paravam, que fechavam antes de completar 2 anos, agora estamos um pouco mais de 20%, então é um número muito bom, nós já avançamos. Agora, tem um dado que é preciso considerar, há um investimento maior em planejamento, em preparo para montar um negócio, há um cuidado maior para que a decisão não se torne uma aventura e uma aventura de prejuízos certos. Muitas vezes, o não fechamento do negócio é ocasionado pela não abertura de um negócio. A não abertura significa ter o cuidado para fazer um movimento decisivo de abrir uma atividade empresarial, tão logo se tenha o preparo. Não é hoje dispensado qualquer tipo de preparo. Para qualquer profissão, tem investimento em preparo, em capacitação. Para ser empresário é a mesma coisa. Para ser empresário e ter sucesso num determinado setor, como a pergunta coloca, qual é o setor emergente? Eu diria o seguinte, nós estamos num cenário que convida muito a usar todas as possibilidades da tecnologia que está hoje disponível no mercado. Todas essas possibilidades que estão disponíveis poderão ser canalizadas para projetos empresariais. Estão disponíveis e precisam ser aproveitadas. As universidades produzem hoje um grande volume de material que muitas vezes serve a atender às necessidades acadêmicas, como é o caso específico de trabalhos de conclusão de curso, que normalmente terminam numa prateleira, numa biblioteca, ou acabam, vamos dizer assim, deixa de ser útil quando é defendido aí na banca ou é entregue para uma comissão avaliadora e o material acaba ficando num espaço de consulta eventual, mas perde valor. Áreas emergentes, áreas de oportunidade que tenham base tecnológica, base de inovação, inteligência, especialmente aquelas áreas que tiverem inteligência, seguramente não deixam dúvidas do seu grande potencial de investimento. O Bruno Schroeder, também aqui do curso presencial, o senhor acredita que há espaço para o número de empreendedores por oportunidade que adentra o mercado todos os anos, ou a tendência é a sobrevivência dos grandes que engolem os menores? Eu acho que é ótima essa colocação, porque dá para reforçar. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se juntar o bicho pode se assustar. A micro e pequena empresa precisa trabalhar na perspectiva de juntar-se num plano de rede. A ideia de rede está cada vez mais presente, está cada vez mais acentuada.
A ideia de rede não coloca o concorrente como um adversário, como um concorrente. À medida que se tem a possibilidade de associar-se, o que parecia frágil acaba tendo escala e acaba tendo possibilidade de negociar com fornecedores de soluções de capacitação. Existem hoje inúmeras oportunidades ainda escondidas na maioria das cadeias produtivas. Uma grande empresa hoje normalmente abre oportunidades para que fornecedores, na característica de micro e pequena empresa, essas empresas sejam inseridas como parceiras das grandes organizações. Não acredito que haja aí um encaminhamento para o enfrentamento, grandes engolindo pequenas. Até porque há interesse, e isto está claro em diferentes documentos, de grandes corporações. Vou pegar, por exemplo, a Petrobras. Nós inauguramos um projeto há pouco tempo na região de Itajaí, onde tem a capacitação de fornecedores da cadeia produtiva de óleo e gás. É imensa a possibilidade de entrar nesse espaço. Então, nós estamos, sim, visualizando parcerias, muito mais do que uma tentativa de fazer desaparecer o segmento desta ou daquela micro e pequena empresa. As parcerias estão em alta. Perceber em que etapa, em que meio do processo, em que movimento do processo da cadeia produtiva se pode entrar, é que é o grande desafio. E este é o desafio de pessoas inteligentes, como são os empreendedores. Vamos tentar responder ainda 3 questões, que o nosso tempo está, infelizmente, se aproximando aqui do final. A Tamara, também do curso presencial. O empreendedorismo é a mistura de todas as características do administrador moderno. Proatividade, visão sistêmica, competência gerencial, consciência da importância do lucro e assertividade. Qual dessas características o senhor consideraria mais marcante em um empreendedor de sucesso? Eu gosto da fala, da escrita de Pierre Levy em sua extraordinária obra Inteligência Coletiva. E ele diz: visão é o resultado global e emergente da escuta. A escuta é a percepção, é o radar, é a capacidade, é colocar os sensores ligados para ter essa informação e processá-la com certa velocidade. Quando se tem isso presente, nós só não podemos ter crise de percepção. Quando a gente perde a percepção, nós tendemos a morrer prematuramente. A única crise maléfica é a crise de falta de percepção. A percepção presente leva a uma atitude que o diferencia. Para mim, a condição de ter visão nesta ótica de Pierre Levy vai fazer uma boa diferença. Guilherme Kretzer, também aqui da Ação Júnior. Gostaria de saber se a cultura brasileira influencia negativamente o crescimento do empreendedorismo no país. Eu acho que ele se refere, talvez, a alguns aspectos particulares da nossa cultura, explicados por antropólogos, sociólogos, enfim. Tem um certo mito em torno disso? Mas a pergunta é ótima. A pergunta é própria do empreendedor. Por quê? Porque nós temos um histórico de ditadura militar, de um período mais duro, mais difícil, ou diferente, não é nem mais duro nem mais difícil, mas diferente. A natureza da convivência na comunidade era diferente. Nós avançamos e hoje temos aí uma vida com democracia, se não plena, mas em todos os níveis difundida. Eu tenho dito nos meios acadêmicos que hoje, nos tempos atuais, a pessoa que trabalha, a pessoa que está num espaço corporativo ou no mundo acadêmico, prefere muito mais concordar do que obedecer. Evidente que há preparo necessário de quem permite a participação e de quem precisa participar. Nós vivemos tempos em que não havia nem liberdade para participar e nem tampouco disposição para participar. Hoje nós estamos vivendo o tempo em que é preciso se preparar para a participação e para a contrariedade, esse é o papel do empresário, e por parte do trabalhador, o devido preparo para estar não apenas seguindo regras, até porque existem 2 formas de excluir profissionais. Os que só seguem as regras e aqueles que não seguem as regras. O espaço está reservado àqueles com inteligência suficiente para mudar as regras quando necessárias, criar um novo paradigma, criar um novo referencial. A cultura brasileira é extraordinariamente benéfica à evolução e à prática do empreendedorismo. O jeitinho brasileiro, a alegria brasileira, o colorido brasileiro, a irreverência, a diversidade brasileira combina com um país com vocação empreendedora.
Muito bem. Bom, nós estamos nos aproximando aqui do final. Eu vou aproveitar a pergunta do Felipe Salgado, também do curso presencial, e agradecendo ao Felipe e a todos vocês outros que participaram. Infelizmente, a gente não teria tempo para todas as perguntas, mas aproveito a pergunta do Felipe também para reservar aqui ao nosso convidado, professor Anacleto Ângelo Ortigara, uns 3 minutos aí para ele fazer depois um fechamento e fazer referência ao material que o Sebrae disponibiliza nessa área também, que nós conversamos aqui. Mas o Felipe pergunta, vale a pena empreender na criação de novos negócios no Brasil? É muito apropriada, mais uma vez. Olha, essas perguntas foram ótimas. Vale a pena. O Brasil tem oportunidades escondidas e ainda inexploradas que estão esperando aqueles que tiverem a coragem de avançar e aproveitá-las. Não haverá oportunidade para quem está confortável e acomodado. A tendência que nós temos é de conforto e acomodação. O desafio será inverter essa lógica, sair da zona de conforto. O empreendedor é aquele que faz a travessia. Na obra, inclusive, nós pesquisamos isso. A travessia de uma zona de conforto para outra zona de conforto e daí pular para uma próxima. Mas nessa travessia, enfrentar a turbulência. O Brasil tem oportunidades ainda escondidas e ainda inexploradas. E principalmente, como o conhecimento é inesgotável, nós precisamos transformar ideias em projetos, projetos em processos e processos em histórias de sucesso. O Sebrae no Brasil, o Sebrae em Santa Catarina, tem um conjunto de soluções disponíveis e a maioria delas gratuitas e que poderão servir de suporte para aqueles que tiverem já alguma coisa encaminhada ou que ainda precisam despertar. Eu sou um entusiasmado por natureza, eu me vejo sempre fazendo algo que possa significar um avanço em relação ao dia anterior e por isso fica o convite. Quem está pensando em montar, em criar um negócio, avance, mas avance no preparo, avance na melhoria da sua capacitação e decida-se tão logo tenha os elementos básicos devidamente colocados na forma de plano de negócios. O Sebrae tem soluções, as universidades têm muitas e nós estamos dispostos sempre a encontrar alternativas, uma saída para aquelas situações que porventura poderiam parecer que já não tinha mais solução. Graças a essa capacidade empreendedora de todos nós brasileiros e brasileiras, é que nós conseguimos, muitas vezes, sair de uma situação difícil e melhorar a condição de vida de cada um e da própria nação brasileira. Professor Anacleto Ângelo Ortigara, muito instigante essa conversa, muito entusiasmada a sua participação. Tenho certeza que os alunos, os profissionais, os colegas que nos acompanharam sentiram-se ainda mais motivados a adotar, sobretudo, atitudes empreendedoras. Muito obrigado e parabéns pela sua belíssima apresentação. Quero agradecer a vocês que nos acompanharam, aqueles que participaram, enfim, e já deixar dito, né, a nossa programação completa desse projeto você encontra no endereço www.oficinascad.ufsc.br. Até uma próxima oportunidade.